E aí, galera do ensino médio, aqui estamos para mais uma aulinha com dicas de química para o Enem. Eu sou o professor Evandro Lombardi e estamos aqui para te ajudar na prova do Enem. A química, em geral, é a dificuldade de muitos estudantes, talvez por parecer bastante abstrata e por isso de difícil compreensão. Mas a verdade é que ela é super prática e está em todo lugar. Toda matéria existente é formada por substâncias químicas. Sendo assim, posso te afirmar, a química está ligada em você. Concordo que isso não faz da química a disciplina mais fácil do mundo, mas já contribui para quebrar aquela ideia de que é um bicho de 7 cabeças. Na aula de hoje, vamos falar sobre um dos grupos de conteúdos que mais aparecem no Enem, a Química Geral. Como vimos anteriormente, este grupo é responsável por 36% de todas as questões dos últimos 5 exames. Dentre os assuntos que mais aparecem, temos questões que envolvem densidade, a relação existente entre a massa e o volume de uma substância. Questões sobre a separação de misturas, em geral questões mais fáceis que abordam os tipos mais comuns da separação de misturas homogêneas ou heterogêneas. É bom dar uma olhadinha com bastante atenção nesses métodos mais comuns, como a filtração, a decantação, separação magnética, destilação simples, destilação fracionada. Além disso, muitas questões desse tema abordam a purificação da água e a destilação do petróleo. É bom também dar uma olhadinha nesses dois temas. Outro tema recorrente nas questões envolvem as forças intermoleculares e a polaridade das ligações de moléculas, com bastante ênfase nas ligações por pontes de hidrogênio. Nos últimos anos, têm aparecido questões principalmente envolvendo compostos orgânicos, em que o enunciado apresenta fórmulas químicas de compostos orgânicos e solicita algo a respeito da volatilidade, ou do ponto de fusão, ou do ponto de ebulição, ou ainda sobre a solubilidade dos compostos. E como sabemos, isso está diretamente relacionado ao tipo de interações existente entre as moléculas. Podem aparecer ainda questões sobre as ligações químicas, daí a importância de ter um bom conhecimento de atomística e de tabela periódica. Use e abuse da tabela periódica durante a sua preparação e, como ela não será fornecida no dia da prova, tente se familiarizar ao máximo com ela até lá. É importante, por exemplo, saber o nome dos principais grupos ou famílias. Os metais alcalinos, alcalinos terrosos, os calcogênios, os halogênios, os gases nobres, porém nada de neura para decorar a tabela periódica. Geralmente, os principais dados são fornecidos no enunciado. Quando necessários, para a resolução da questão, eles vão aparecer. É bom também que você saiba as regras de nomenclatura de compostos inorgânicos e orgânicos. Embora, via de regra, os nomes dos compostos não sejam cobrados de maneira isolada e direta, conhecê-los vai te ajudar em questões sobre reações químicas e também sobre a propriedade das substâncias. E por fim, a temível estequiometria, que de temível é só o nome. Quase que a totalidade das questões envolvendo estequiometria podem ser resolvidas por a regra de 3, por proporcionalidade. Na prova de 2019, a questão mais difícil de química envolveu justamente o cálculo estequiométrico. Foi uma questão considerada difícil por apresentar mais de um conceito. Trata-se de uma questão de concentração de soluções, mais especificamente de titulação, que envolve conceitos de estequiometria, conceitos de conversão de unidades e conhecimentos de como trabalhar com os diferentes tipos de unidades de concentração. Ela, na verdade, não é uma questão difícil, porém, o acúmulo dos vários conceitos é que a classificam como difícil. Vejamos como resolver, então, essa questão. Ela é a questão número 129 da prova azul. Embora o conceito principal seja a titulação, estudada em concentração de soluções sob o manto da físico-química, a sua resolução está nos cálculos químicos e a interpretação do que se pede na questão. Vamos então à questão. Um dos parâmetros de controle de qualidade
de polpa de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico, e massa molar de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Temos no quadro polpa de frutas na primeira coluna e o valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico, gramas para cada 100 gramas, na segunda coluna. Então temos ali acerola 0,8, caju 0,3, cupuaçu 1,5, graviola 0,6 e maracujá 2,5. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de frutas? Letra A, apenas caju. Letra B, apenas maracujá. Letra C, caju e graviola. Letra D, acerola e cupuaçu. Ou letra E, cupuaçu e graviola. Tá aí a questão. Da leitura atenciosa do texto, destacamos algumas informações nele apresentadas. A acidez total é expressa em ácido cítrico presente em 100 gramas da substância. O ácido cítrico é triprótico, ou seja, possui 3 hidrogênios ionizáveis. A massa molar do ácido cítrico é 192 gramas por mol. A massa da amostra da polpa de fruta é de 2,2 gramas. E a titulação foi feita utilizando-se 24 ml de uma solução 0,01 mol por litro de NaOH. E lembrando que o hidróxido de sódio possui uma hidroxila. Fazendo então a reação entre o ácido e a base, entre o ácido cítrico e o hidróxido de sódio, percebemos que para cada molécula de ácido cítrico são necessárias 3 moléculas de hidróxido de sódio para neutralizá-la. Assim, nós temos a proporção de 1 ácido cítrico para 3 hidróxido de sódio, ou seja, para cada 1 mol de ácido cítrico, 3 de hidróxido de sódio. Calculando a quantidade de mols de NaOH que foram utilizadas, temos para 0,01 mol para 1 litro, ou seja, para 1000 ml, quanto então teríamos em mols de NaOH para 24 ml? Regrinha de 3, 1000 vezes x, 24 vezes 0,01, resultado, 24 vezes 10 na menos 5. Mol de NaOH foram utilizados, então, para neutralizar o ácido cítrico. Com esse valor, podemos agora calcular a quantidade de ácido cítrico presente nos 2,2 gramas da amostra de polpa de fruta. Para isso, calculamos, então, a quantidade de mols de ácido cítrico. Como vimos, a proporção é de 1 mol de ácido cítrico para 3 mols de hidróxido de sódio. Logo, se temos 24 vezes 10 na menos 5 mols de NaOH, a quantidade de mols de ácido cítrico será Y. Mais uma regrinha de 3 simples, então. Multiplica cruzado, está multiplicando, desce dividindo, 24 por 3, resposta, 8 vezes 10 na menos 5 mols de ácido cítrico. Com este valor, calculamos a massa de ácido cítrico existente na amostra. Se em 1 mol de ácido cítrico temos 192 gramas, conforme o enunciado, em 8 vezes 10 na menos 5 mols teremos x. Está aí, mais uma regrinha de 3. Uma vez x é x, 8 vezes 10 na menos 5 vezes 192, então x vale 0,01536 gramas. Opa! Então, das 2,2 gramas de amostra, 0,01536 gramas é de ácido cítrico. Agora, então, calculamos qual seria a massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa, pois é isso que precisamos para determinar a acidez da amostra.
Lá vamos nós para mais uma regrinha de 3. Em 2,2 gramas de polpa, temos 0,01536 gramas de ácido cítrico. Em 100 gramas de polpa, teríamos então X. Multiplica cruzado novamente, temos 2,2 vezes X igual a 100 vezes 0,01536, X igual a 1,536 dividido por 2,2, X igual a 0,69. Tá aí, então achamos a acidez da polpa, que é de 0,69. Agora, temos que comparar. Comparamos então este valor com a tabela e encontramos que as únicas frutas que possuem acidez mínima inferior a 0,69 são o caju, 0,3, e a graviola, 0,6. Logo, resposta letra C. Ufa, trabalhoso, mas não difícil. Na aulinha de hoje, ficamos por aqui. Não perca as próximas dicas para se sair bem no Enem. Estude, descanse, tenha fé em Deus e foco no Enem. Um forte abraço!